Segundo bloco do programa Entofato, aqui na TV Beltrão, conversando com a professora de História, a professora Hélia, falando sobre educação. No primeiro bloco, a professora Sara traçou o perfil do professor, né? Um professor que tem várias atividades, que precisa, para suprir as suas necessidades, trabalhar os 3 turnos. Esse é o perfil do nosso professor no Brasil. E qual é o perfil dos nossos alunos no dia de hoje? Vocês possivelmente ou são ou querem ser pais, né? Hoje é difícil traçar o perfil do aluno, porque, a grosso modo, eu trabalhei muito com aluno adulto, terceirão, mas de maneira geral nós vemos o nosso aluno que está em vias de entrar na universidade despreparado, desestimulado, é um aluno assim sem perspectiva. E sem utopia, né? Então, nós vemos o nosso aluno uma geração triste. E cheio de direitos e poucos deveres. Mas é uma geração vazia exatamente porque não sabe limites, não teve limites, não teve preparo para a vida, eles acham que tem direito. Os pais deram todo o financeiro, deram tudo que foi possível de bens materiais, mas o aluno, como pessoa humana, foi formado uma pessoa vazia. E outra coisa, a gente, por exemplo, comenta aí, vejam, o aluno hoje tem todas as oportunidades, porque tem o Enem, desculpe, tem o Enem, tem todos os exames que ele pode mostrar, e ele não está buscando, tanto que o Enem está sobrando inúmeras vagas aí. Mas e qual é o futuro do nosso país se os jovens estão desesperados, estimulados e também não tem mais utopia? Como que vai ser o nosso futuro? Olha, Madruga, eu acredito que não seja nem a escola que esteja preparada para direcionar esse aluno. Me parece que em algum momento terá que haver uma tomada de consciência e mudar os rumos dessa formação. Mas aí. Não vai ser uma reforma da educação que vai fazer isso, é uma Com consciência coletiva absoluta. de pais, alunos e professores Muito e governantes. Bem, muito bem. E vamos por aí, o que a gente, de repente, alguns professores criticam e tal, mas a internet, o Twitter, todos esses sites de comunicação dos jovens aí, querendo ou não, ele está fazendo o jovem se deparar com parâmetros para ele se autoavaliar. E a gente tem encontrado muito jovem, a partir desses sites de comunicação entre jovens, ele tem se deparado com a necessidade de buscar soluções. Agora, professor, ao mesmo tempo que a gente debate aí essa crise na educação, ao mesmo tempo a gente vê na mídia algumas pessoas dizendo que as pessoas hoje nunca receberam uma chuva, uma enxurrada de informações tão grande quanto hoje. Hoje você conversa com qualquer jovem, ele sabe sobre medicina, ele sabe sobre educação, ele sabe sobre sexualidade, ele sabe sobre política, exatamente por essa ferramenta que a senhora colocou agora. A internet, o computador, ele tem muito mais acesso às informações hoje. Mas veja bem, Adir, você colocou perfeitamente. O jovem hoje tem mais uma infinidade de informações. Agora, e a formação dele onde está? Aí nós precisaríamos genérico entrar em tudo e pouco específico. Veja bem, nós temos uma polêmica aí nas escolas que eu fico ouvindo os professores com a angústia que eles estão, é a questão da sociologia e da filosofia nas escolas. Nós chegamos não sei nem que expressão usar, mas ao abuso, ao absurdo de termos as aulas de filosofia e sociologia e não temos professores formados para trabalhar essas disciplinas. E aí o professor acostumado, o professor das exatas ou das gramáticas, de literatura e tal, eles começam a questionar, porque claro, para entrar essas disciplinas, as demais exatas têm que perder aulas.
E aí eles ficam perguntando para que sociologia, para que filosofia? Mas essa informação que o aluno está tendo de conteúdos, de repente sem objetivo, sem praticidade na vida, ela só será válida quando ele tiver oportunidade de refletir, de filosofar quem ele é, por que ele está aqui, para onde ele vai e como ele vai. Que me parece que é um dos pontos prioritários. Mas aí é que está uma coisa, eu tenho percebido assim que a escola ainda, ela não saiu do tradicional. Ela não tem, a função dela seria produzir conhecimento. Mas ela, infelizmente, continua só transmitindo conhecimentos e conhecimentos arcaicos, com conceitos diferentes que eu aprendo hoje, amanhã já é diferente. Então, quer dizer, a escola não está tendo essa função na produção do conhecimento. Agora, só permita-me complementar, Madruga, eu até fiz uma anotação aqui do meu tempo de escola, do teu, professora Hélia. Sim. Nós tínhamos disciplinas, por exemplo, o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Nós tínhamos educação moral e cívica. Com certeza. Se ensinava nas escolas isso. Nós tínhamos filosofia, tínhamos sociologia, que é uma forma de você ver, entender a sociedade e aprender a raciocinar, aprender a pensar. Quer dizer, de repente são matérias básicas que levam a você ter um entendimento melhor de um português, de uma matemática, se você tiver uma noção disso aqui. Com certeza. É bem o que a gente tem comentado com os colegas. E é essa a problemática hoje. Então, veja, se o aluno está perdido, ele não sabe o que vem, não sabe o que vem, ele também está levando o decoreba para as disciplinas e aí nós vemos as pérolas do Enem. Ele não consegue escrever um texto, ou seja, fazer uma redação, por exemplo, ou falar sobre algo, né? Agora, vamos falar em redação aí também, eu já falei aos meus colegas professores que nos assistirem, que, por favor, me perdoem algum lapso que eu tenha cometido, mas quanto à redação, à interpretação, que é o que o aluno não tem, nós temos alunos terminando o curso universitário que não sabe ler e interpretar. Tem alunos que não leu nenhum livro. Com certeza absoluta, mas até pode ter lido. E já tem um diploma do curso superior. Com certeza. Infelizmente. Mas então veja bem, os seus direitos e os seus deveres, o aluno é ensinado muito, ele se apropriou muito de direitos. E é aquele aluno que os pais não lhe colocaram limites e tiraram o direito do professor na escola. Eu lembro que quando foi criada a famosa patrulha escolar, que me perdoem os colegas da patrulha escolar, me chamaram aqui para eu ser polêmica, vamos então jogar... Fique à vontade, professor. Jogar combustível aí na fogueira. Estávamos em Curitiba e eu estava ao lado do Maurício Requião. E eu dei um pulo no Colégio Estadual do Paraná. Eu dei um pulo na cadeira quando se começou a firmar o compromisso de colocar polícia para manter a disciplina nas escolas. Aí eu olhei para o Maurício, se ele for perguntado e ele lembrar, ele há de saber. Eu disse, o dia que a polícia, seja patrulha escolar, seja amigo de aluno, do jeito que for, me desculpem, colegas policiais, mas o dia que a polícia entrou por uma porta na escola, a escola perdeu a autoridade e o professor perdeu o seu espaço de educar e de cobrar limites e postura do aluno como um cidadão que está numa fase de aprendizagem, que ele tenha que ter compromissos. Então, veja bem, foi delegado à patrulha escolar aquilo que é do professor em sala de aula. E a partir de lá nós não vimos, desculpem, foi um desmoronar constante das escolas. Nós vemos agressões... Você vai analisar hoje que dentro de uma escola, para você ter o controle, é a polícia que tem que fazer esse controle. Exato. Isso chega a ser um absurdo, né, Madruga? Enfraquecimento da escola. Exatamente. Né? Mas, professor, quanto a senhora ser polêmica, eu fecho com uma frase da Débora Ramalho, diz que são os polêmicos e os críticos que fazem a sociedade refletir. Exatamente, filosofia. Olha aí. Olha, os professores de filosofia. Que nós tínhamos, né? Bem-vindos, mas hajam. Mas chegamos ao final do segundo bloco e voltamos logo em seguida.